Tudo bem, pessoal? Nesse próximo curso, a gente vai falar agora, na parte de certificação do LPI, sobre segurança e permissão de acesso a arquivos. Acesso, escrita, execução, permissão de arquivos. Então a gente vai começar falando sobre segurança básica, diversos usuários, que tipos de usuários que a gente tem, como gerenciar esses usuários. A gente vai passar e vamos falar também como criar usuários e grupos. A gente vai falar também sobre como gerenciar a permissão desses arquivos e quem é dono desses arquivos que a gente tem. Por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns arquivos e diretórios especiais. É isso que a gente vai falar aqui nesse curso. Vamos lá? Então, para começar, a gente vai falar agora sobre os usuários. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente tem é, eu estou logado com o usuário Guilherme, que foi criado durante a instalação do meu Ubuntu. Lembra, cada uma das distribuições permitiu que a gente criasse um usuário inicial. Não necessariamente ela seria obrigatória que a gente criasse um usuário. Talvez ela tivesse somente um usuário. Aquele usuário raiz, o root, que é um usuário especial. Por que o root é o usuário especial? Porque ele é o usuário 0. Cuidado, não é o usuário 1. Ele é o usuário 0. Ele é o usuário que tem um ID. O ID de usuário, o ID, tudo bem? 0. Por quê? Porque ele é a raiz, ele é a base, ele é o usuário que tem acesso a tudo do nosso sistema de arquivos. Se a gente tem um usuário com usuário root, ele tem acesso a tudo. Por isso é extremamente perigoso ficar acessando ele no dia a dia. Porque se sem querer eu executo o comando rm-fr barra e ele começa a tentar apagar tudo da raiz, se eu tiver logado com um usuário root, o que acontece? Ele começa a apagar tudo desde a raiz. Agora, se eu estou com o usuário Guilherme e eu tento apagar o diretório /bin, o que acontece? Não pode. Você não pode, Guilherme. Você não é um usuário que tem acesso a esse diretório. Percebeu a importância de ter usuários e um usuário administrador principal que tem acesso a tudo? E na prática, no dia a dia, a gente evitar usar esse cara o máximo possível. A gente vai tentar sempre usar os nossos usuários. Muito importante, por questões de segurança. Beleza, então a gente tem os usuários padrão, usuários que foram criados para o nosso dia a dia. A gente já viu também que a gente tem o usuário root e a gente já viu no arquivo /etc/passwd que tem diversos outros usuários que foram criados para o sistema trabalhar no dia a dia. Por exemplo, se eu instalar um MySQL, um banco de dados, é capaz do meu MySQL criar um usuário chamado MySQL que é usado para executar o MySQL. Por quê? Porque assim ele isola o acesso ao banco de dados somente ao usuário MySQL. Se você quiser acessar os dados do seu MySQL, você vai ter que se conectar ao banco de dados do MySQL. Você não vai conseguir fazer um ls no arquivo do MySQL, ou fazer um cat no arquivo, desculpa, do MySQL. O ls talvez você até consiga. Agora o cat vê o conteúdo lá de dentro do seu banco, né? Como se o cat fosse ver em arquivo de texto, mas é binário. Como se o cat fosse ver ele, não vai conseguir. Por quê? Porque está no usuário do MySQL. A mesma coisa em diversos outros programas que são executados. Diversos programas do Linux são baseados em eu tenho um usuário específico para controlar o acesso aos arquivos deste programa. Então o banco de dados é um bom exemplo disso. A gente vê aqui que a gente tem diversos outros usuários. Essa é a importância do admin. É claro, com isso também a gente se segura um pouquinho mais, que se eu instalar aqui algum vírus sem querer na minha máquina, com o meu usuário, esse vírus só vai ter acesso ao que o meu usuário tem acesso e não ao que o usuário root tem acesso. Claro que de tempo em tempo existem bugs que aparecem em todos os sistemas operacionais e que aí alguns vírus podem se beneficiar disso para causar mais estrago na nossa máquina. A gente viu então 3 tipos de usuários. O usuário que sou eu, você e outro usuário que se loga aqui, Guilherme, um usuário humano. A gente viu o root, que é o usuário raiz principal do nosso sistema, perigoso usar ele no nosso dia a dia. E a gente viu os usuários de sistema, que não são usuários padrões, assim, que é um ser humano, não é um ser humano que está acessando essa máquina. Ele é simplesmente um programa que está sendo executado ali por dentro, como se fosse através desse usuário. Beleza, para identificar todos esses usuários, eu tenho um nome dos meus usuários, né? Por exemplo, o usuário, como é que era mesmo? O usuário Guilherme? Beleza. Tem o usuário Saned, o usuário Pulse, o usuário root, etc. Só que repare que assim, para o sistema em si, o nome, essa palavra, não é o que mais importa. O que mais importa é o ID do usuário. Então, cada um desses usuários aqui tem um ID de verdade. Cada um desses caras tem um ID. E aqui a sintaxe desse arquivo etc_passwd é o nome do usuário, né? O usuário para logar, a senha
que está vindo um X, porque a gente está usando aquele arquivo shadow para ter as senhas. Dá para configurar senhas de diversos tipos de maneiras, tá? Dá para avançar mais, não é o foco desse curso, da certificação nesse instante. Depois a gente tem o ID do usuário. Olha, o ID do usuário Guilherme é 1000. O ID do usuário syslog é 104. O ID do usuário avarre é 107. Então cada usuário tem um ID diferente, tem um UID diferente. Como é que eu sei o meu ID? Bom, eu posso dar um cat nesse arquivo, ou eu posso só executar o comando adivinha, ID. Ele fala diversas coisas. Tá? A primeira delas, a gente vai falar das outras, é o meu user ID, 1000. Esse número que é importante, o número que é importante pra gente, legal? O número 1000 que é importante pra gente. Não somente essa palavra aqui, Guilherme. Por quê? Porque por trás dos panos está sendo usado o número 1000. É o número 1000 que está sendo usado. Esse daqui é o grupo e outras coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, repara que se o meu usuário aqui tem um ID 1000, e se eu quiser saber o ID do usuário root? Tento o ID root. Ele me dá aqui, olha, o ID root é 0. Você lembra que eu tinha falado para vocês? O ID root era 0. Então, se tem esses IDs para identificar os usuários, é importante eu lembrar que é um número e não a palavra. Beleza. Aí eu falei, ele mostra mais informações aqui pra gente. Ele mostra um de GID. E os grupos, calma aí, GID, grupos, grupo ID. Então quer dizer, os usuários do meu sistema, eu tenho diversos usuários. Eu tenho o Guilherme, eu tenho o MySQL, eu tenho o Ruth, eu tenho o Paulo, o João, o Carlos, a Maria, a Ana, a Julieta, a Daniela. Tem um monte de usuário. Quero agrupar esses usuários por qualquer motivo. Então, por que motivo que eu poderia querer agrupar os usuários? Por exemplo, usuários de determinada área vão ter acesso a determinados arquivos. Então, eu tenho arquivos que é para o pessoal do financeiro acessar. Então, não posso falar que esse arquivo é só do Cláudio. Eu quero falar que esse arquivo é do financeiro. Aí o Cláudio está no grupo do financeiro, a Yumi está no grupo do financeiro, diversas pessoas estão no grupo do financeiro. Se diversas pessoas estão no grupo do financeiro, eles têm acesso ao que o grupo do financeiro tem acesso. Então repara que, além de usuários do meu sistema, eu tenho grupos para facilitar o acesso aos arquivos do meu sistema. Então se eu tenho arquivos que são do Guilherme e só o usuário Guilherme pode acessar, beleza, só o usuário Guilherme. Mas eu posso criar arquivos para um grupo chamado financeiro. Então eu tenho lá o extrato bancário, sei lá. E o extrato bancário está no grupo do financeiro, um diretório que tem acesso ao grupo financeiro. Todos os usuários que estão no grupo do financeiro, dado que esse arquivo é visível para quem está no grupo financeiro, terão acesso a esse arquivo. A gente vai fazer isso aqui na prática.